Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas podem também me chamar de Teófilo, afinal eu sou amigo de Deus. E você, já é amigo de Deus? Hoje eu quero orar com vocês pedindo ao Senhor por prosperidade. Mas não qualquer prosperidade. Eu creio que Deus deseja um tipo de prosperidade para os seus filhos que é muito diferente da prosperidade que o mundo busca. O mundo busca uma prosperidade de fartura, uma prosperidade de abundância, de bens materiais, de riquezas, de propriedades. E eu acredito que Deus dá prosperidade a todos os seus filhos. E Ele tem preparado para cada filho dele prosperidade, mas não esse tipo de prosperidade que o mundo dá. E hoje eu quero me basear em um texto bíblico para poder orar. Há um texto muito interessante em Provérbios capítulo 30, falando sobre isso. Em Provérbios 30, são registradas algumas palavras de Agur. Ali só diz que é Agur, filho de Jaque de Massá. E chega um certo momento ali, ele faz 2 pedidos ao Senhor. Primeiramente, ele pede para que o Senhor o livre de toda falsidade, de toda mentira. Mas hoje eu quero me basear no segundo pedido que Agur faz ao Senhor. Nos versículos 8 e 9, Agur diz assim: Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue, e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecido, venha a furtar, e profane o nome do Senhor. Eu gosto muito desse texto, porque é um pedido muito sábio, muito sincero, e creio que é um pedido que agrada ao Senhor. Deus não se agrada se você já tem um carro bom e você quer um carro melhor ainda. Ou se você tem uma casa e você quer ter 2. Eu não acho que Deus se agrade tanto com pedidos desse jeito. Porque são pedidos tão puramente para a própria pessoa. Mas aqui, ele não está pedindo só por sua condição financeira, mas ele está pedindo para que a condição financeira dele glorifique ao Senhor. Porque se ele tiver muita riqueza, ele vai desprezar o Senhor, vai se esquecer do Senhor, vai negar o Senhor. E vai dizer, quem é o Senhor? Eu tenho tudo. Quem que é o Deus que vocês falam, sendo que eu já tenho tudo? Então ele ora para que ele não tenha riquezas a ponto de se esquecer do Senhor, de que ele dependa do Senhor. Mas ele também ora para que ele não viva em necessidade, que ele não passe por pobreza, para que, assim estando, ele não venha a desonrar o nome do Senhor, pagando o que não deve, furtando, profanando o nome de Deus. Ali ele fala, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Ou seja, peça ao Senhor aquilo que você realmente precisa. Não peça por fartura. A fartura real, a vida abundante prometida para o Filho de Deus, é a presença de Deus. É a sabedoria de Deus. É o Espírito de Deus nos guiando. É poder ter a esperança de que a gente vai estar eternamente com o Pai. Isso sim é a vida abundante. Não você viver de riquezas aqui nessa terra. Então eu gosto muito desse texto. E tem outros textos que ligam a esse, como Filipenses 4:19, em que Paulo fala que Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das necessidades dos filipenses, e nós podemos tomar esse texto para nós também. Também Paulo fala em uma de suas cartas pastorais que, tendo o que comer
e com o que se vestir, a gente deve estar contente. Então a gente não deve buscar luxos. E Deus não nos promete luxos, mas Ele nos promete que aquilo que a gente precisa, Ele vai nos dar. Então eu quero orar com você nesse sentido. E eu quero pedir principalmente 3 coisas que eu vejo como pilares do pedido de Agur nesse texto. Primeiramente, que Deus nos impeça de ter ou conquistar algo que nos faça esquecer de Deus. Eu não quero ter prosperidade financeira, riquezas, bens materiais que me façam esquecer quem é o meu Deus e quem me deu todas essas coisas e quem me deu a força para conquistar tudo e trabalhar. Deus me livre de eu chegar a um ponto de que eu me sinta autossuficiente e não dependa de Deus. Então vamos orar para que Deus nos abençoe, mas nunca que a bênção de Deus, de alguma forma, nos afaste do próprio Deus. Talvez nem seja, na verdade, bênção de Deus se nos afasta dele, pois a maior bênção é a presença dele. Então que Deus nos impeça de ter ou conquistar qualquer coisa que nos faça esquecer dele. Em segundo lugar, eu quero pedir que Deus não permita que nos falte a ponto de desonrarmos a Ele. Como ali no texto, Agur diz, que eu empobrecido venha a furtar e profanar o nome de Deus. Ele estava preocupado de cometer um pecado por conta de sua necessidade física e desonrar a Deus. E eu até vou um pouquinho talvez mais longe aqui, não só o caso de empobrecido furtar, mas até de não honrar com os compromissos, até de não pagar as contas que a gente tem, pois o nosso nome está atrelado à nossa fé. Se está o nome de um cristão lá que ele é devedor, ele não está dando um bom testemunho. Porque o nosso Deus diz que a gente não deve dever nada a ninguém, com exceção do amor. Em nada devais uns aos outros, exceto o amor. Então que a gente não viva uma situação financeira que a gente desonre a Deus, que a gente blasfeme contra Deus, que a gente cometa atos que envergonham o nome de Deus. Se você é cristão, se você leva o título de cristão, então você tem a responsabilidade de honrar esse título. E por último lugar, que Deus nos dê aquilo que a gente precisa. É promessa de Deus. Nós podemos e devemos pedir por isso. Deus, me dá um pão que me é necessário. Me dá aquilo que eu preciso. Não me dá nem mais e nem menos. Porque com mais eu não sei lidar e com menos eu vou desonrar o Senhor. Então me dá aquilo que eu preciso. É claro que eu não estou aqui falando que você não pode ter uma vida bem-sucedida. E que você não pode ser uma pessoa que tem uma renda alta. Deus não condena uma renda alta. E até tem um vídeo na internet aqui, que depois você pode pesquisar, do John Piper, que é o propósito da prosperidade. E ali ele fala que não é pecado a gente ter um salário alto. O problema é a gente achar que com o salário alto, o estilo de vida tem que ser alto também. Não precisa. Então vamos orar para que Deus nos dê aquilo que a gente precisa. Amém? Vamos orar então? Querido Deus, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor me dê aquilo que eu preciso. Não me dê muita abundância e não deixe eu passar necessidade.
O Senhor é fiel à sua palavra, Pai. E a tua palavra diz, através de Davi: eu nunca vi o justo envergonhado, nem a sua descendência mendigar o pão. Pai, eu sei que o Senhor sustenta os seus filhos. Até os animais mais fortes da selva podem passar necessidade, mas os teus filhos, Pai, o Senhor sustenta. E eu confio em Ti, Pai. E eu sei que o Senhor tem todo o poder. Basta um olhar, basta uma palavra, basta um toque do Senhor e tudo pode mudar. O Senhor tem poder sobre tudo. Por isso eu não oro, Pai, para que o Senhor me dê riquezas. Eu oro, Pai, para que o Senhor me dê o que eu preciso. Eu não quero estar farto a ponto de esquecer do Senhor, de esquecer da vida eterna, de esquecer que aqui não é nada comparado ao céu e que estar em Tua presença é a melhor coisa. Não é ter dinheiro, não é ter fama, não é ter poder, não é ter influência, mas é estar em Tua presença que é a maior riqueza. O Senhor Jesus nos disse: onde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Pai, o meu tesouro é o Senhor. O meu tesouro não é a minha casa, não é o meu carro. O meu tesouro não é as coisas que o Senhor me permite ter aqui nessa terra para administrar. Pai, o meu tesouro é o Senhor. Então não permita, Pai, que eu tenha bens, que eu tenha poder ou qualquer coisa, Pai, que me faça esquecer do Senhor, de que eu sou dependente do Senhor, que eu só estou vivo pela graça do Senhor. Eu oro, Pai, por isso. Eu clamo ao Senhor, Deus. Tem misericórdia de mim e não me dê mais do que eu posso ter. Também clamo ao Senhor, Pai, não me dê aquilo que não é suficiente para mim. Eu não tenho que viver uma vida de luxo. Eu não tenho que ter um carro de luxo, não tenho que ter uma casa de luxo. Eu não tenho que sair toda semana ou todo mês, ir em restaurantes caros. Eu não preciso viajar todo ano para lugares paradisíacos ou para fora do país. Não, Pai. Mas eu tenho uma necessidade e o Senhor sabe. O Senhor conhece, Pai, a minha realidade. Sabe que eu tenho contas a pagar. Sabe que eu tenho algumas necessidades para satisfazer. Que eu preciso comprar comida. E eu oro, Pai, para que o Senhor me dê o que me é necessário. Não tão pouco a ponto de desonrar o Senhor, a ponto de ter o meu nome sujo, a ponto de ficar devendo porque eu não soube administrar. Então, Pai, me dá o que eu preciso e não deixa eu passar necessidade. Porque eu quero honrar o Senhor, Pai. Eu quero ter a fama, a reputação de alguém que honra os compromissos, de alguém que paga as contas em dia, de alguém que fala e cumpre. Então eu oro, Pai, para que o Senhor não me deixe passar necessidade, não me dê a pobreza, para que eu não desonre ao Senhor. Portanto, Pai, nem a riqueza, nem a pobreza, aquilo que eu preciso. Eu clamo ao Senhor para que o Senhor me dê aquilo que eu preciso. E que eu me alegre nisso, Pai. Assim como Paulo disse, tendo o que comer, com o que se vestir, esteja contente. Deus, eu não quero ter a mesma cabeça, o mesmo pensamento de pessoas que hoje em dia pregam falando que a gente sempre tem que ter mais. Não, Pai. O que eu preciso é do Senhor. Isso sim, eu sempre vou querer mais. Mas eu não preciso ter uma casa maior sempre. Eu não preciso ter um carro cada vez mais caro. Eu não preciso ter uma conta bancária cada vez mais gorda.
Não, Pai, eu não preciso dessas coisas, pois eu tenho o Senhor. O Senhor é a minha maior riqueza. O que eu peço ao Senhor, Pai, me dá aquilo que eu preciso e aquilo que eu tenho capacidade de administrar. Se eu não tenho capacidade de administrar algo, Pai, por favor, não deixe eu ter. Porque eu oro, Pai, para que eu te honre. Quer seja estando bem financeiramente ou quer não esteja tão bem, mas eu quero te honrar. Então me dá aquilo que eu preciso, Pai, porque eu estando farto ou não, tendo o que eu preciso, Pai, eu vou te honrar. Me impeça, Deus, por favor, de me esquecer do Senhor ou de desonrar o teu nome. Me dá aquilo que eu preciso, Pai, eu clamo. E que eu sempre dedique ao Senhor, porque nada na verdade é meu. Nem a minha vida é minha. A minha vida é do Senhor. O Senhor simplesmente nos permite administrar, quer seja a nossa casa, o nosso carro, quer seja o nosso tempo, o nosso casamento, até filhos. Não são nossos, são do Senhor, Pai. A gente só tem a responsabilidade de administrar, de saber administrar, de ser encontrado fiel. O obreiro deve ser encontrado fiel. Que assim nós sejamos encontrados, Pai. Então eu oro por prosperidade. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o que preciso. Que eu nunca esqueça do Senhor e nem desonre o teu nome. Esse é o meu clamor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Mais uma vez, se você sente a vontade de orar por algo específico ou se quiser dar uma sugestão para nós, comenta aqui embaixo. Se você tem orado aqui junto comigo e tem tido resposta nas tuas orações também, comenta aí. Vai ser uma alegria enorme para mim poder ver que as nossas orações juntos estão gerando bênçãos e Deus está respondendo, porque Ele responde. E lembre-se, a vida de um cristão é uma vida de oração. Viva ela. Que Deus lhe abençoe.